Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o Espiritismo e a historiografia bíblica. Quais são as influências, quais são os impactos que esses conhecimentos trazem ao Espiritismo? Para isso, em primeiro lugar, nós devemos parar para refletir sobre o Espiritismo preconiza a fé raciocinada. E o que seria esta fé raciocinada? Diz Allan Kardec, fé raciocinada, ou fé inabalável, só é aquela que pode ser confrontada com a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, que fé inabalável seria essa? É aquela que é fundamentada nas leis da natureza. Obviamente, as leis da natureza não podem mudar ao bel prazer. Então, o Kardec está dizendo o seguinte, que se nós estivermos muito bem fundamentados, não importa a época da humanidade em que a nossa fé não sofrerá abalos, né? Por outro lado, existe o ensino tradicional. Toda religião baseada em ensino tradicional, ela treme excessivamente ante toda e qualquer descoberta que possa, de alguma forma, anular aquela tradição. Então, o Espiritismo caminha para um outro lado, que é o de confrontar os seus conhecimentos com as descobertas científicas. Como ele diz lá em A Gênese, caminhando para e passo com a ciência, com o progresso, com a ciência, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se alguma informação nova mostrar que o Espiritismo está em contradição em algum ponto, o Espiritismo se adequará a essa nova informação. Essa nova descoberta, claro, não é simplesmente uma nova descoberta no sentido de que uma informação chegou, mas sim a informação que foi chegada, fundamentada, aceita por toda a comunidade científica como um fato, né? Nesse sentido, o Espiritismo não vai contestar, né? Como a gente vê hoje em dia a pessoa contestando, né, a esfericidade da Terra, né, em nome da tradição, em nome de textos sagrados. Então, o Espiritismo ele deve caminhar também para o limbo das religiões ou deve seguir a orientação de Kardec dos espíritos superiores, né? Então, isso é uma coisa interessante. Mas então, para que serve o estudo das coisas antigas? Muitas pessoas questionam, para que estudar isso? Para que essas coisas? Já está tudo certo, né? Porque essa pessoa tem uma fala com a mesma base do limbo das religiões, que é o medo, que a tradição possa tirá-lo do seu momento de conforto, do seu nível de conforto, dos seus conhecimentos ou dos seus pseudos conhecimentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, para isso nós vamos utilizar o estudo desses grandes pesquisadores que se debruçam de forma séria e científica a respeito dos textos bíblicos, do cristianismo primitivo, e a partir destas informações nós vamos refletir do ponto de vista doutrinário quais são os impactos que esses conhecimentos, que essas informações podem trazer para nós espíritas, se acrescenta, né? Se há necessidade de alguma renovação, de alguma modificação, e assim, agindo desta forma, nós estaremos sempre no topo, na vanguarda do conhecimento, ao contrário desses que ainda estão querendo provar que a Terra foi criada em 6 dias, que a Terra é plana, que Josué parou o Sol, etc. Que infelizmente esses modismos de vez em quando chegam na mente de alguns expositores espíritas, que realmente não estão alinhados com a doutrina dos espíritos. Então, existem algumas coisas interessantes, como a crítica interna, né? Esses
pesquisadores fazem análise dos textos que o religioso não faz. De modo geral, o religioso ele se prende à tradição e tende a repetir a tradição. E existe uma outra questão, que são alguns espíritos imbuídos deste mesmo sentimento, escrevem sobre o cristianismo primitivo apenas com o objetivo de confirmar a tradição. Então, se a tradição diz que verde é azul, no texto vai ter que verde é azul. Se a tradição disser que Paulo escreveu Hebreus, lá na informação do Espírito vai ter que Paulo escreveu Hebreus. E assim vai, né? Essas informações, eu não vou discutir a motivação desses espíritos, não vou discutir, não vou entrar em maniqueísmo, apenas vamos buscar os fatos. E os fatos estão aí, as pessoas estão pesquisando. Um exemplo clássico, para ficar mais fácil para a gente entender, em relação a morte de Judas. A morte de Judas, a tradição vai dizer o quê? Que Judas se matou e se enforcou, depois lá do episódio com Jesus. Mas a mesma Bíblia diz que Judas não se matou, com dinheiro, comprou um terreno e um dia estava andando, caiu, suas entranhas abriram e ele morreu, e aquele lugar ficou chamado de campo de sangue. Ora, aí nós temos duas histórias no mesmo livro, isso é, Judas morre de duas formas diferentes no mesmo livro. E aí agora, né? Aí dá uma coçadinha na cabeça, e agora? Então, os mais místicos, eles vão para a mitologia. Não, é porque fulano disse, ou é porque fulano não disse. Mas, tanto o Evangelho de Lucas, que depois foi dividido, né, em Atos, que é o mesmo texto, mas foi dividido, diz que Judas não se matou. E o de Mateus diz que ele se matou. Do ponto de vista, aí é que entra o nosso estudo. E do ponto de vista espírita, o que muda? Para nós espíritas, se ele se matou ou se ele não se matou, não faz diferença. Agora, o que nos mostra e o que confirma é o quê? Que a Bíblia foi escrita por pessoas rememorando as suas impressões a respeito do que viu de Jesus ou do que ouviu do que disseram de Jesus, que é o caso de Marcos, Lucas e Paulo, que não viram Jesus, né? E então eles tiram as suas ideias de ouvir dizer ou de revelações místicas. Então isso é para a gente começar a entender por onde nós vamos caminhar nesse sentido. Isto é, olha, existem essas coisas. E aí nós vamos ficar como em relação à tradição? A tradição diz que devemos seguir isso, e a tradição não diz que devemos seguir aquilo. Mas se existe um fato que amplia o nosso conhecimento, nós devemos sim discutir. Infelizmente, né, poucas instituições têm a coragem moral de poder abordar esses assuntos, porque na verdade acha que o único objetivo do campo religioso é a autoajuda, e nós não concordamos com isso, né? Nós achamos que devemos sim estudar e que o espiritismo não se abala com essas informações, né? Existem várias formas de você descobrir como é que, se um texto ele está mais rico, se ele realmente aponta para uma fonte verdadeira ou não. Tem a técnica do carbono 14, tem o estudo da paleografia, né? E tem o critério, que é o critério lá do Erasto, né? Melhor repelir 9 verdades do que admitir uma única só mentira. Então, essa é apenas uma introdução para a gente entender mais ou menos o que a gente vai tratar aqui. O objetivo não é destruir nada, o objetivo não é cair para o maniqueísmo na luta do bem e do mal.
essa ideia tão infantil, mas sim esclarecer e mostrar que, independente das informações que cheguem, das revelações, não vai abalar os conhecimentos que nós trazemos da doutrina espírita, e a nossa fé vai se tornando cada vez mais robusta, porque esse é o objetivo do espiritismo. Para a gente ter uma noção de como a gente deve proceder, basta ao discípulo ser como o mestre. Então, no século XIX, na época de Kardec, em 1863, o Kardec foi publicado um livro chamado A Vida de Jesus, e era um escritor chamado Ernest Renan. Do ponto de vista, hoje nós estamos no século XXI, né? O escrito foi do século XIX. Do ponto de vista histórico, ele teve alguns impactos. Hoje a própria historiografia já não adota os livros de Renan, como já muitas ideias estão ultrapassadas, etc. Mas existe um apontamento muito importante aí, que quando o Renan publica o livro, o Kardec consulta o Erasto sobre esse assunto. Vamos ver o que o Erasto responde para Kardec, porque tem coisas importantes aí. Então vamos lá, Kardec pergunta: que efeito produzirá a vida de Jesus do Renan? A resposta do Erasto: enorme efeito, grande será a repercussão no clero, porque este livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Não se trata de um livro irrepreensível, longe disso, porque reflete uma opinião exclusiva, que circunscreve no círculo acanhado da vida material. Todavia, Renan não é materialista, mas pertence a essa escola que, se não nega o princípio espiritual, também não lhe atribui papel efetivo e direto. Entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas, que até aqui haviam escapado aos comentadores e que, de certo ponto de vista, lhe dão grande alcance. Seu autor se inclui nessa legião de espíritos encarnados que se podem classificar como demolidores do velho mundo, tendo por missão nivelar o terreno sobre o qual se edificará um mundo novo, mais racional, que um escritor justamente conceituado entre os homens do ponto de vista do talento viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e eivadas de preconceitos seculares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan preparou o caminho para o espiritismo. Então, esses apontamentos de Erasto são fundamentais. Em primeiro lugar, hoje o que ele disse é patente, né? Tinha muito erro. O Renan chega ao ponto de dizer que Jesus não era espiritualista, né? Chega a um absurdo desse ponto de vista. Os historiadores, em sua esmagadora maioria, são ateus ou agnósticos, então eles tendem a observar o mundo e fazer as suas pesquisas do ponto de vista material. Mas as suas descobertas e as evidências que eles trazem também acrescentam para nós. Não é que devemos abandonar tudo, né? Por isso que o Erasto está falando, olha, eles são desses cegos que, de certa forma, vão trazer muitas informações e vão trazer uma visão mais racional para o mundo. Isto é, as pessoas tendem a tudo de forma mística, tudo explicação mística. E a evidência, tanto a evidência histórica como a evidência arqueológica, como a evidência do estudo da paleografia e tantas outras coisas, a crítica textuais, vão fazer com que a gente elimine o maravilhoso, elimine o sobrenatural e fiquem os fatos. Então,
o Erasto está dizendo, olha, isso é um caminho que a humanidade vai percorrer. E se a humanidade vai percorrer esse caminho, nós é que vamos ficar para trás em nome da tradição, no mesmo erro das religiões? Não, devemos estudar e separar para ver o que é útil e o que não é. E responder naquela pergunta, para nós espíritas, se o Judas morreu, né, depois de comprar um terreno e cair e morrer, ou se ele se enforcou, do ponto de vista da moral do Cristo não muda nada, porque a moral do Cristo são ensinos morais. Então para nós espíritas não muda nada. O que vai mudar sim é saber que esse espírito de alguma forma teve as suas consequências, de uma forma ou de outra teve consequências, né? Porque a lei de Deus é a mesma. Agora, né, quanto a fatos apresentados, né, devemos abandonar também a tradição, nem que venha por espíritos, né? O espiritismo ele é muito claro nesse sentido. Muito obrigado a todos.